Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, esse daqui é o João, o Isaac e o Heitor. Então, uma das coisas interessantes que o nosso projeto conseguiu perceber foi que, se a gente não tivesse cotas, o número de PCDs que estudam na UFABC hoje cairia em 72%. Então, aqui no nosso projeto, a gente vai mostrar para vocês modelos de inteligência artificial aplicados, utilizando regressão linear, o Random Forest e o XGBoost. Então, a gente utilizou as bases de dados do microdados do Enem e INEP, o SISU, a chamada regular, e também os dados da Prograde da UFABC, todos de 2023. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o carregamento e a limpeza desses dados, e depois a construção dos modelos. O principal objetivo da nossa análise foi analisar o acesso e a desigualdade, então investigar como que a renda, a escola, a região e a modalidade afetam o acesso ao UFABC, o impacto das cotas, então avaliar se as cotas realmente promovem o equilíbrio entre os candidatos, e a previsão da aprovação. Então, a gente identificou padrões que ajudam a prever a aprovação com base no perfil socioeconômico. Então, primeiro, a gente começou tendo uma análise do perfil geral dos candidatos. Então, a proporção dos candidatos por tipo de escola, e a gente pode perceber que a distribuição ela é bem equilibrada. Então, a escola pública tem 50,9% e a escola privada, ou não declarado, tem 49,1%. Agora, quando a gente analisa esse outro gráfico, a média das notas por tipo de escola tem uma diferença de 60 pontos. Então, a escola privada com 661,97 e a escola pública com 617,98. Esse gráfico é interessante porque mostra a distribuição de vagas por modalidade. Então, as colunas azuis é o modelo que a UFABC utiliza para chamadas para ingressar na faculdade, e as colunas laranjas é um cenário hipotético caso não existisse cotas. Então, dá para perceber que, se não existisse cotas, a ampla concorrência iria aumentar o número de aprovados, e dá para perceber que o pessoal das cotas ia cair drasticamente, ou até mesmo ninguém ia passar. Só apenas a escola pública ia aumentar também. Bom, esse gráfico mostra a distribuição de candidatos por região do Brasil, por estado do Brasil. Dá para perceber que a média das notas estão bem parecidas, mas se for ver o número de candidatos, São Paulo é a grande maioria e consegue se manter na média das notas, mesmo sendo a maioria. Aqui é a distribuição de número de candidatos por renda e turno do bacharelado de Ciência e Tecnologia, daqui da UFABC. Então, dá para perceber que a maioria é de, não necessariamente alta renda, mas não são baixa renda. Isso reflete no número de alunos que não são baixa rendas aqui da faculdade. Além, dá para perceber que no noturno o número de candidatos de baixa renda é maior. Um dos motivos pode ser que eles tenham outras prioridades, como o trabalho, e acaba que o período noturno seja o único período que eles tenham para focar nos estudos. E aqui é mais uma média das notas geral do BCIT por modalidade, turno e campus. Dá para perceber que a ampla concorrência ainda é média. As cotas estão equilibradas, mas ainda assim há uma desigualdade muito grande no número de candidatos por vagas. Bom, a gente também, além da análise, se encarregou de fazer uma parte de modelagem, né? Fazer alguns modelos de machine learning e testar algumas hipóteses, né? Mas, antes de tudo, o que queremos predizer? A ideia do nosso projeto, basicamente, é prever a nota de um aluno antes que ele faça a prova, apenas com base em fatores socioeconômicos. Então, esse é o objetivo do nosso modelo. A gente utilizou dois datasets muito importantes, que foi o do INEP e o dataset da Prograde, ambos disponíveis publicamente. Tá? Inclusive uma crítica, tá? Dá para ver o nome de todo mundo. Só não dá para ver o CPF, mas o resto dá. Tá? Eu acho meio estranho. Pode passar.
Algumas tecnologias, antes de a gente começar a falar dos modelos, tá? A gente obviamente usou o Python para isso, mas para fazer a análise realmente a gente usou o Pandas para trabalhar, fazer limpeza e tudo mais. O Seaborn e o Matplotlib para fazer algumas visualizações. E o sklearn e o XGBoost para treinar e validar os modelos, tá? Quero falar, antes de passar a palavra para o Marco, de alguns modelos de IA que a gente utilizou na base do INEP, tá? E por mais que a base do INEP de 2023 tivesse 4 milhões de linhas, após a nossa limpeza foi para 700 mil, uma coisa que me deixou um pouco para baixo, né? Mas, enfim, a gente usou 3 modelos de machine learning. O primeiro foi regressão linear, a mais simples, né? Dá para fazer até na mão. Mas a questão é que o nosso R2, que é a explicabilidade do modelo, basicamente explica o quanto o modelo fala sobre os dados, foi de 32%, e o MSE, que é o erro quadrático médio, foi de 6.500, algo muito grande. O Random Forest Regressor foi de R2 0,34, ou seja, 34%, MSE de 6.300, e XGBoost Regressor foi de 41% de R2 e MSE de 5.700. Por mais que o modelo fosse simples, a gente entende que, por conta da grande diversidade e grande, entre aspas, sujeira e tudo mais, a gente teve uma queda bem acentuada no nosso modelo. Mesmo usando Grid Search, mesmo usando um pouco de Bootstrap, foi complicado. Marco? Bom, pessoal, boa noite. Agora eu estou falando aqui para vocês de um outro modelo que a gente fez. Então, a gente teve uma outra abordagem, depois de utilizar os microdados do INEP, né? Como a gente tem uma variável muito grande de variáveis, a gente não teve resultados tão bons, como vocês viram antes, com R2 de 0.30, 0.33. Então, a gente acabou decidindo usar, em último plano, da Prograde mesmo, e a gente fez uma clusterização, né? Então, a gente fez um agrupamento por curso de ingresso, né? Para avaliar, dentro de cada curso, como que as features, né? Como que as variáveis, por exemplo, modalidade de ingresso, turno, entre outras, como que elas poderiam impactar na sua nota, né? Então, a gente fez esse agrupamento por curso de inscrição e a gente teve resultados realmente melhores com base nos dados que a gente tinha, né? Por exemplo, bacharelado em Ciência e Tecnologia, a gente usou o XGB e usou algumas outras bibliotecas do sklearn, só que o XGB teve uns resultados melhores, é uma biblioteca um pouco mais atual. No bacharelado em Ciência e Tecnologia, nós tivemos resultados com R2, o R quadrático, de 0.99, que é um resultado super, hiper, mega bom, um mean square de erro de 42. Para o bacharel de BCH, a gente teve 0.99 de R2 e 35 de MSE. E para as licenciaturas, a gente teve um R2 de 0.8, um MSE de 6.55, e de licenciatura Ciências Naturais Exatas 0,88 e MSE de 2,82. O nosso objetivo aqui era tentar prever, né, fazer uma predição da nota da pessoa antes dela realizar a prova e, com base nessa nota, passar para um modelo de classificação que classificaria se ela pode passar ou não e a probabilidade dela passar com base nessa nota prevista, né? O nosso modelo de classificação teve uma acurácia de 70%, 74%, e o Hawk-Alk de 0,81. Quanto mais próximo do 1, melhor seria esse modelo de classificação. Bom, eu vou passar aqui para demonstrar um pouco para vocês da nossa aplicação que a gente fez. A gente usou também Streamlit para fazer esse deploy, ser um pouco mais visual. Vou demonstrar aqui um videozinho rápido. Opa! Um segundinho. Bom, acho que não tem problema. Eu posso explicar basicamente como que o nosso sisteminha funciona ali. Pode? Então, beleza, para não tomar muito tempo, aqui a gente tem um sisteminha que a gente fez usando Streamlit, que facilita o deploy, né, do nosso modelo em browsers, assim, rodando local na minha máquina mesmo. Então, basicamente, a pessoa ela ingressava 4 fatores, então, modalidade de inscrição, o turno que ela deseja ingressar e
e o campus que ela quer também, e o curso de ingresso. Esse modelo, o que ele fazia? A gente passava por 2 modelos. Primeiro, o XGBoost Regressor, que ele prediz um valor da nota com base nessas entradas. E um segundo modelo de classificação, que com base nessa nota extraída, ela comparava com uma média das pessoas que passam, né, que são matriculadas, e ela comparava a porcentagem, a probabilidade dessa pessoa ingressar no curso desejado. Movendo aqui um pouco mais para a conclusão, né, do nosso projeto, a gente pode dizer aqui que a nossa análise implica diretamente nas chances de ingresso da UFABC, né, que mesmo com as cotas, ainda existe muita desigualdade no desempenho entre grupos sociais. Ia ser interessante vocês verem na demo, porque você pode inserir, né, a sua modalidade de inscrição, o seu turno de ingresso. Isso vai extrair uma média das notas dos participantes e a probabilidade de você passar. E outra conclusão que é bem interessante a gente tomar quando a gente está tratando com dados, né, inteligência artificial, modelos, que às vezes uma grande variedade de dados não implica em resultados melhores. A gente tem que entender como que esses dados são importantes para o nosso modelo. Por exemplo, o da Prograde, que a gente restringiu um pouco os dados, teve um pouco de resultado melhor. E que talvez uma futura abordagem para esses modelos preditivos seria em bases como o da macrodados da INEP, utilizar um deep learning, talvez, que poderia ter resultados melhores. E, mais que isso, esses resultados, essa nossa análise, esses nossos modelos reforçam a necessidade de políticas públicas mais amplas, que promovam mais inclusão social, para a gente sempre poder igualar essa quantidade de alunos, tanto de escola pública, quanto de escola particular, quanto as outras modalidades de inscrição. Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação. Pena que não abriu o vídeo aí. Alguém tem uma pergunta para fazer? Eu não entendi muito bem o que vocês usaram como input lá, quando vocês usaram o dados da Prograde. Você pode detalhar um pouquinho mais o experimento com os dados da Prograde? O experimento, você diz o nosso modelo de machine learning? Isso. O que vocês usaram como input? Você estava querendo prever a nota? Isso, perfeito. A gente estava usando o modelo mesmo para ele interpretar os dados. A gente fez um agrupamento primeiro para poder separar, então foi 4 modelos, né? Um modelo para cada curso ali, no caso da Prograde, né? E o que a gente fez? A gente separou em features, como, por exemplo, as colunas ali, a sua modalidade de inscrição. Então, vamos falar se você é escola pública mais renda, se você é ampla concorrência, é só escola pública. E também na quantidade de... Perdão, na quantidade não. No turno que você quer ingressar, no campus que você quer ingressar, a gente passou por um one-hot coder para a gente transformar esses strings, né, esses valores escritos em números, e com base nesses números a gente fez um cálculo ali para poder chegar na nota da pessoa, sabe? A nota do Enem. Perfeito, isso. Beleza. Legal. Alguém tem mais uma pergunta? Primeiramente, parabéns, né? Ficou muito bom. Vocês falaram que vocês utilizaram a base do microdados do Enem e da Prograde. Vocês cruzaram elas? Ou vocês... Eu não entendi muito bem. A gente não conseguiu cruzar. A gente estava com a ideia inicial, no relatório está isso, a gente ficou bem chateado quando a gente não conseguiu cruzar essas, porque eu imagino que todo mundo aqui talvez tentou cruzar em algum momento para fazer essa análise, mas infelizmente esse cruzamento não aconteceu, né? A gente não conseguiu. Por isso que a gente separou. A gente tentou fazer com a base do INEP, só que por causa da quantidade de variáveis a gente não teve resultados tão legais, por isso que a gente decidiu restringir mais só para o da Prograde mesmo. Ah, entendi. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Uma dúvida, vocês já fizeram alguma disciplina de aprendizado de máquina, de IA? Não. Eu, pelo menos, não. Não? Vocês estão em qual curso? Vocês estão no BCT ainda ou no pós-BCT? BCT, eu acho que todo mundo aqui. Ok, tá bom, obrigado, parabéns. Legal, legal. Tem uma perguntinha também. Você acha que esses modelos que vocês fizeram dariam para prever um risco de aluno? Ou se o aluno precisaria ter mais atenção da Prograde, se podia ter um reforço de alguma forma? Esse tipo de modelo poderia ser usado para isso?
Bom, a gente fez esse cálculo de probabilidade, né, que pode analisar a probabilidade de um aluno passar no curso com base na nota, né? Esse modelo era um modelo de classificação que ia receber a nota que a gente previu com o XGB Regressor e tentar predizer a chance dela passar. Eu acho que talvez essa análise de probabilidade seria interessante para a gente entender, com base na sua modalidade de inscrição, qual que é a chance de você passar no Enem. Eu vou te dizer que essa demonstração que eu estava aqui, ela tem valores interessantes, mas treinando com outros anos também, por exemplo, trazendo uma base bem maior de dados, ela teria uma precisão até mais interessante, assim, sabe? Perfeito, perfeito. Muito bom. Parabéns de novo. Obrigado.